Esse é o momento, irmãos, em que nós meditaremos na palavra do Senhor, e eu quero convidar você aí, onde você estiver, a abrir a sua Bíblia, no livro Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. O livro chamado Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Nós faremos a leitura a partir do versículo de número 19, que diz assim: Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágapo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Vamos orar? Senhor, nesse momento tão significativo do nosso culto ao Senhor, eu me considero talvez o principal empecilho, o principal instrumento que pode dificultar a compreensão do teu povo a respeito da explicação dessa tua palavra. Então, Senhor, eu peço que, apesar de todas as minhas falhas, todas as minhas limitações, todos os meus defeitos, todas as minhas imperfeições, que nesse momento em que o teu povo se prepara para ouvir a tua palavra, o teu Santo Espírito, Deus, me capacite com unção, com autoridade, para expor esse texto e aplicá-lo ao contexto em que nós estamos vivendo, para que a tua igreja cresça, se desenvolva, fortaleça e o teu povo frutifique em nome de Jesus. Eu peço, Deus, que tudo isso aconteça, para que a glória do teu nome seja excelsa, para que o teu nome seja exaltado e glorificado, e para que a tua igreja floresça, fortifique, no nome santo de Cristo Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Ser igreja em tempos de pandemia. Na semana passada, quando nós conversávamos sobre esse tema, o texto foi revelações em tempos de pandemia. De que maneira nós, como igreja, podemos pensar o nosso modelo, a nossa ação, as nossas atividades, o nosso testemunho, as nossas características, sendo igreja em tempos de pandemia. O que será da igreja brasileira? O que vai acontecer da igreja norte-americana? O que vai acontecer com a igreja asiática?
O que vai acontecer com o resto da igreja da Europa? Quem sabe? Nós não sabemos. Não nos compete determinar o que vai acontecer com essas igrejas. O que nos compete olhar nas Escrituras e entender é ver como a igreja de Deus se comporta em determinados momentos históricos e como ela reage às adversidades que são externas. Olha para mim, você se engana se você pensa que o grande problema da igreja é o que acontece do lado de fora. As ameaças externas nunca foram problema para a igreja de Cristo. O grande problema que a igreja de Cristo enfrenta é do lado de dentro. São as ameaças internas. Isso é o grande problema. Não o que acontece do lado de fora. O que acontece do lado de fora, na rua, o que acontece do lado de fora, em outros países, em outras cidades, isso Deus sempre utilizou para o crescimento, a expansão e o fortalecimento da sua igreja. Pastor, mas agora que as portas da igreja estão fechadas, agora que eu não posso mais servir no ministério que eu servia, e nesse momento que eu não posso mais levar o meu filho, as crianças, os adolescentes, o jovem não pode se reunir mais aí no grupo, pastor, o que será da igreja? Ser igreja em tempos de pandemia é entender que existe um Deus acima de todo esse caos que o mundo está vivendo, que as bolsas de valores estão enfrentando, que as empresas enfrentarão, que os governos estão enfrentando, porque existe um Deus no governo, no trono, que reina, e o seu reinado nos dá a segurança de que nada está fora do seu controle. Nós, como igreja, olhamos para todo esse cenário e nos readequamos à nossa missão, ao nosso papel, com todas as ferramentas que estão nas nossas mãos. Ser igreja em tempos de pandemia é entender que isto é um grande desafio e uma grande oportunidade que o Senhor está nos dando como igreja. O livro de Atos mostra um momento em que cristãos começaram a morrer por conta da sua fé. Os versículos iniciais do nosso texto falam que Estevão, a morte de Estevão, um homem cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo, quando foi apedrejado, trouxe tribulação para a igreja. E o que a igreja fez? O que é ser igreja quando nós não temos as condições ideais para sermos igreja? Ideais aos nossos olhos. O que fazer? Uma primeira observação. Então, verso 19, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra de Deus, senão somente aos judeus. Esse grupo entendeu que quem deveria ouvir a palavra de Deus seriam os judeus. Agora, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, verso 20, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Por conta da oposição dos judeus, que tinham iniciado um grande movimento violento de perseguição contra os cristãos, o evangelho começou a se espalhar. Jesus já disse que era para nós fazermos isso. Mas nós temos a terrível teimosia de achar que o ideal é a gente ficar sempre juntinho, sempre colado, sempre no nosso pequeno grupo,
sempre no nosso ambiente de conforto. E o que acontece? Para que a missão se cumpra, o Senhor chacoalha. O Senhor tira o conforto. O Senhor traz a perseguição. O Senhor dá a peste. Pastor, como que você pode dizer isso? Se você conhece um pouquinho da história do Antigo Testamento e que você começa a perceber que o Israel de Deus, todas as vezes que o Israel de Deus não se atenta à sua missão, o Senhor traz tribulação. O Senhor movimenta para tirá-los daquele ambiente de conforto. O livro de Jeremias, o profeta ouve as seguintes palavras de Deus: Jeremias, para de orar por esse povo, porque eu darei um fim a eles pela espada, pela fome e pela peste. Por que isso? Esta seria a única maneira que o povo de Israel entenderia o que Deus estava fazendo. Deixem de fazer o que vocês estão fazendo. Se arrependam, voltem, se engajem na missão. Nós somos discípulos de Jesus. A igreja estava toda reunidinha lá em Jerusalém, não queria sair, sobre o governo de Pedro, os apóstolos, todo mundo ali. E vem a perseguição. E morre Estevão, a referência de diácono da igreja. E isso dispersa todo aquele povo. Ser igreja em tempos de pandemia é transformar as dificuldades em oportunidades. Transformar as dificuldades em oportunidades. Na década de 50, o primeiro presidente da China, Mao Tse-tung, iniciou uma perseguição ferrenha aos cristãos. Ele prendeu todos os cristãos e prendeu todos os líderes, pastores, presbíteros, diáconos da igreja chinesa. O que aconteceu? Eles perderam os seus espaços comunitários e foram colocados nas prisões. A prisão foi o oposto do que está acontecendo conosco. Nós não estamos juntos, agora nós estamos dispersos. Mas na prisão, eles tinham cama, comida e tempo de sobra com os seus líderes para quê? Para estudarem a palavra de Deus. Foi um grande seminário chinês, aquelas prisões. E o governo percebeu que eles estavam se fortalecendo. Aí veio uma grande ideia do governo. A China é muito grande, nós precisamos de carteiros. Vamos separar esses cristãos. Vamos colocá-los no serviço público para eles servirem nas mais distantes regiões da China. O que aconteceu? O governo passou a ser uma agência missionária, distribuindo os cristãos ao redor de toda a China, pagando ainda para eles fazerem isso. A China hoje tem mais, ou aproximadamente, 100 milhões de cristãos. 100 milhões de cristãos. Provavelmente uma das maiores igrejas do mundo seja chinesa. Transformam o quê? Dificuldades em oportunidades. Onde o Senhor te colocou agora? O Senhor te colocou na sua casa com o seu filho, que ouviu o Evangelho desde pequenininho, e que por algum motivo ele se distanciou. E agora, você
que era tão dedicado ao trabalho, se vê obrigado a fazer home office e acompanhar um pouco mais do desenvolvimento dele? Será que você está numa situação em que os seus pais não compartilham da mesma fé que você? E que você se sente um pouco despreparado para falar do amor de Cristo? E como todos estão juntos na mesma casa, não é uma boa oportunidade você dizer assim: pai, mãe, vamos dedicar essa 1 hora e pouquinho que nós temos nessa manhã para nós ouvirmos um pouco mais da palavra de Deus? Transforme as dificuldades em oportunidades. Isso é ser igreja em tempos de pandemia. Isso é ser igreja em tempos de pandemia. Fala para os de dentro, mas fale também para os de fora. Eu nunca vi tanto como eu vi essa semana, de pessoas fazendo lives, transmissões, encontros em salas de reuniões, utilizando ferramentas que foram disponibilizadas por meios gratuitos, adquirindo ferramentas pagas. Tudo isso como expressão de uma compreensão do que Deus está fazendo no nosso meio, na nossa vida, neste momento. Será que o Senhor não está chacoalhando aí, nós como igreja, para estarmos atentos ao que Deus está fazendo por meio dessas descobertas tecnológicas que são provisão de Deus para nós? Será que o Senhor não está chacoalhando a sua igreja para que a gente possa se comunicar cada vez mais e melhor, tanto com os de dentro, que é como aquele grupo diz, não, nós vamos anunciar somente a judeus, mas também como com os de fora, os que foram anunciar aos gregos? Isso é oportunidade, é entender que neste exato momento, o Senhor está movimentando a sua vontade por meio de tudo que acontece para a glória do seu próprio nome. Isso é ser igreja em tempos de pandemia. É entendermos as dificuldades e transformá-las em oportunidades para nós servirmos a Deus e testemunharmos deste amor de Deus. As igrejas, elas são o maior instrumento que Deus utiliza para o anúncio do Evangelho da salvação. O versículo de número 21 diz assim: e a mão do Senhor estava com eles. Muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Como que você, cristão, testemunha que você é um discípulo de Cristo em tempos como esse, de tanta crise que nós estamos enfrentando? Tem um membro aqui da nossa igreja que resolveu, que entendeu, que todas as boas ações que ele encontrasse nas redes sociais, ele ia fazer uma repostagem delas. E foi muito interessante, porque eu comecei a marcá-lo também em algumas postagens, para que isso pudesse replicar cada vez mais. Como que nós testemunhamos o nosso amor a Deus em tempos de pandemia, vivendo em apartamentos na cidade de São Paulo? Eu achei incrível aquelas iniciativas de pessoas que colocaram uma cartolina no elevador com o seguinte escrito: você que já é mais velhinho e está no grupo de risco e que não pode mais sair para o mercado, para a farmácia, para a padaria, se você precisar de ajuda para qualquer uma dessas coisas, conte comigo. Eu sou um morador do apartamento 34 e meu nome é fulano e fulana. Isso não é um testemunho? Você, uma outra ação que foi viralizada nas redes sociais,
ajude também os pequenos comerciantes de bairros, fazendo compras para auxiliá-los nesse momento em que certamente eles correm risco de fechar. Isso são ações cristãs. E deixe bem claro isso para eles, dizendo, olha, qual é o seu nome? Qual é o nome dos seus funcionários? Eu gostaria de, nesse tempo de crise, orar por vocês. Além de comprar aqui, orar por vocês. Mesmo que você pague um pouco mais caro. Isso aconteceu numa livraria da cidade do Rio de Janeiro, uma pequena livraria de bairro, que recebeu um telefonema de uma pessoa que frequentava lá, se identificou com o proprietário e disse assim, olá, tudo bem? Quem está falando? Oh, tudo bem, você... Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto que você paga de aluguel aí por mês na sua livraria? E ela disse assim, a pessoa achou a pergunta um pouco invasiva e falou o valor para ele. Aí ele falou assim, agora me passa o número da sua conta que o aluguel desse mês eu gostaria de bancar para você. Se isso não são ações que estão permeadas de evangelho, por ser coisas que façam o bem às pessoas, que estruturam uma sociedade na sua economia, se isso não é um belo testemunho de um cristão, eu fico com dificuldades de encontrar outras coisas em tempos de pandemia, do que seja. Faça isso intencionalmente e faça isso deixando bem claro o motivo pelo qual você está fazendo, como um testemunho do amor de Cristo por aquela pessoa e por aquele estabelecimento ou por aquela circunstância, entendendo que uma base boa na economia pode nos ajudar a nos recuperarmos como país daqui a alguns meses. Mas não é só isso. Sermos igreja em tempos de pandemia significa também uma mobilização dos nossos recursos para a expansão do reino de Deus. De que maneira isso aconteceu no texto que nós lemos? Em Atos 11, no versículo 22, diz assim, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Existe um princípio dentro do escoterismo que eles utilizam assim, o maior protege o menor. É exatamente isso que aconteceu na igreja que estava se expandindo naquela região. Essa notícia chegou à principal igreja, que era Jerusalém. E esta principal igreja em Jerusalém, quando ouve essa notícia, ela tem uma percepção. O que eu preciso fazer? Como eu devo me comportar diante disso? Eu vou pegar um homem, um cara bom daqui, um cara bom de discipulado, e vou enviar até eles, para que ele seja o suporte naquele lugar, naquele momento. O maior protege o menor. Eu recebi algumas mensagens durante essa semana de pessoas querendo saber o link da nossa transmissão, porque as suas igrejas não conseguiriam oferecer esse tipo de recurso. As igrejas que têm um pouco mais de recurso podem ser e estão sendo essenciais na manutenção da fé de muitos irmãos espalhados pelo país e pelo mundo em momentos como esse. Eu recebi mensagens de pessoas que frequentam essa igreja e estão presas na Europa, estão acompanhando as nossas transmissões. O maior protege o menor. Investir recursos na expansão do reino de Deus. Nesta semana que passou, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, nós aqui na IPVM, os pastores, a nossa equipe toda, trabalhou incessantemente para que nós pudéssemos melhorar os nossos meios de transmissão. Na semana passada, nós alugamos uma câmera
uma filmadora, para que a gente fizesse alguns testes. Nessa semana, nós corremos atrás. Nós fomos em Campinas buscar um equipamento, para que a gente pudesse oferecer para você que nos assiste aí, e para quantos outros desejarem, que vão acompanhar essa mensagem em outras oportunidades, a melhor transmissão que nós podemos oferecer. Investimos pesado na expansão da mensagem do Evangelho para o reino de Deus. É isso que nós podemos fazer. Ser igreja em tempos de pandemia é entender que os nossos recursos existem para a expansão do reino de Deus. A igreja de Jerusalém enviou Barnabé. Transporte, alimentação, hospedagem, a estadia durante lá, e fala: Barnabé, vai lá e cuida daquele povo. Em momentos como esse, nós não podemos enviar pessoas, mas nós podemos sim oferecer para vocês a melhor transmissão que a gente pode oferecer. E todo um projeto que já havia sendo desenvolvido há pelo menos 1 ano e meio, hoje ele ganha corpo e mais significado. Por isso, em tempos de pandemia, ser igreja é entender que os recursos existem para a expansão do reino de Deus. Um outro ponto ainda nesse texto: ser igreja em tempos de pandemia é permanecer ancorado e fiel naquele que é o nosso Senhor. Leia comigo aí o versículo de número 23. Tendo ele chegado, ele quem? Barnabé, e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos, com firmeza de coração, permaneçam no Senhor. Deus não nos abandona. Deus não deixou de ser Deus. Deus não perdeu nem um pouco do seu governo. A mensagem de Atos para nós é: permaneçam no Senhor. O permanecimento, eu não consigo ler esse texto sem fazer um link direto com João 15. Quando ele está dizendo acerca da videira: eu sou a videira, vocês são os ramos, meu pai é o agricultor. Em 16 versículos de João capítulo 15, em 12 vezes aparece a palavra permaneço, permaneço, permaneço. Permanecer não tem nenhuma relação com continuar sendo salvo. Preste atenção, nenhuma relação. O permaneça tem uma relação com frutificação. Em tempos de pandemia, a igreja do Senhor continua frutífera através de você, através da sua vida, através das suas atitudes. Isso é permanecer no Senhor. É não afastar o seu pé da rocha. É não permitir que os seus pés vacilem. Isso é o que o Senhor faz, porque Ele é a rocha. Permaneça. Tudo ao nosso redor tremula, tudo ao nosso redor se torna instável, mas nós permanecemos no Senhor. Ser igreja em tempos de pandemia é imitar a Cristo, é sermos chamados de cristãos. Foi isso que aconteceu com aqueles irmãos. Olha o versículo 26. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Pelo seu testemunho, pelo seu comportamento, porque eles eram discípulos e discípulas de Jesus. Ser discípulo de Cristo
é termos o privilégio de sermos chamados de cristãos. Esse nome, ele foi dado a eles não como um elogio. Naquele tempo, uma pessoa utilizar algum diminutivo, que é o significado de cristão, que é pequeno Cristo, era como se fosse algo pejorativo. Mas, de novo, a igreja transforma momentos difíceis em oportunidades. Nós somos discípulos e discípulas de Jesus Cristo. E um último ponto desse texto, é o último, mas não é o menos importante, que diz assim no versículo 29. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia, o que eles com efeito fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. O que aconteceu aqui? Um profeta chamado Ágabo, ele entendeu por meio do Espírito que viria uma grande fome sobre aquele povo. E ele anuncia isto para a igreja como sendo um ato de algo que aconteceria. Esse texto, ele fala de dois princípios que são, assim, essenciais na obra de Deus. E esses dois princípios estão relacionados à generosidade. Então, em tempos de pandemia, nós precisamos entender que a nossa generosidade, ela não é afetada por aquilo que acontece. A nossa generosidade não pode ser afetada por aquilo que acontece. Duas atitudes dos discípulos que mostram como nós devemos agir hoje, agora. A primeira delas, eles se anteciparam aos problemas com os seus recursos. Quantas igrejas sofrerão baques financeiros significativos com tudo isso que está acontecendo? Ainda que os irmãos permaneçam fiéis naquilo que o Senhor tem colocado sobre a mão deles, é muito provável que nós tenhamos mais desempregados, reduções salariais, reduções nas comissões, e tantas outras coisas que vão afetar e impactar a igreja do Senhor. Então, não perca de vista que nós precisamos nos antecipar àquilo que virá. Segunda, cada um contribuiu conforme as suas posses. Aquele a quem tinha muito, o Senhor concedeu a ele isto, e ele contribuía mais. Aquele a quem o Senhor abençoou menos do que o outro, contribuía menos. Cada um segundo as suas posses. Por isso, irmãos e irmãs, nesse tempo que vivemos, de tamanha instabilidade, é preciso a gente se antecipar a todo e qualquer problema que pode vir. Não é hora de nós demonstrarmos a nossa infidelidade ao Senhor. Porque se você é membro da sua igreja e você acompanha essa transmissão, seja fiel a Deus na sua igreja. Não aqui na Vila Mariana, na sua igreja. Ela precisa de você. Você é o meio através do qual o Senhor vai manifestar o cuidado com a igreja que é do Senhor Jesus. Fazendo isso, nós exercemos com o nosso coração a fidelidade ao nosso Deus. Pastor, mas eu não sei o que vai ser do amanhã. Não é hora de eu guardar, estocar, me precaver. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós não devemos fazer isso demonstrando a nossa infidelidade a Deus.
o dízimo é um instrumento de fidelidade ao Senhor. O dízimo é um instrumento de gratidão ao Senhor. Nós devolvemos aquilo que não nos pertence. E no Novo Testamento, quando nós lemos uma fala como essa, cada um proponha segundo as suas posses, cada um proponha segundo o que tiver no seu coração, cada um proponha ao Senhor com alegria. Tudo isso está relacionado com um patamar a partir do qual nós devemos partir. E assim, nós demonstramos a nossa fidelidade a Deus em tempos de pandemia. E assim, nós podemos melhorar essa estrutura para alcançar você e expandir o reino de Deus. Assim, nós temos a oportunidade de nos mantermos fiéis aos 27 campos missionários que nós damos suporte e atenção. Porque nós permaneceremos fiéis. E você? Ser igreja em tempos de pandemia. Uma breve recapitulação. Ser igreja em tempos de pandemia é transformar todas as nossas dificuldades em oportunidades. Ser igreja em tempos de pandemia é entender que os nossos recursos existem para a expansão do reino de Deus. Ser igreja em tempos de pandemia é sermos e permanecermos fiéis no Senhor. Ser igreja em tempos de pandemia é imitar a Cristo e nada mais. E ser igreja em tempos de pandemia é entendermos que a generosidade faz parte da nossa fidelidade ao Senhor. Que Deus, assim, nos abençoe nesse momento de redescoberta de como nós devemos ser igreja do Senhor.